Pronto. Olá, gente, boa noite. Nancy, Reinaldo. Sinalizem aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem e ver. Envie aí uma mensagem. Tudo bem, Nancy? Tá conseguindo ouvir? Tá tudo bem? Oi, gente, vamos só aguardando a chegada de mais alguns amigos que vão participar dessa live de hoje, onde nós estaremos conversando sobre o que Jesus faria em meu lugar e vamos conversar sobre a experiência da Fraternidade Sem Fronteira. Vamos receber daqui a pouco um dos representantes da fraternidade para conversarmos sobre esse assunto. Ângela já está na live com a gente, daqui a pouco eu vou chamá-la. Ângela Araújo, que é a nossa palestrante da noite de hoje. Agradecendo aí a presença dos amigos que estão chegando, Grace, Suzana, boa noite a todos. Kátia. Vamos aguardar só um pouquinho mais para a gente já dar início, para a gente já ir conversando. Espero que todos estejam bem, mesmo diante do momento mais turbulento que nós estamos vivendo, mas eu espero que todos estejam, na medida do possível, assistidos espiritualmente, não é? Porque aqui está complicado um pouco as questões físicas, mas espiritualmente a gente precisa ter essa conexão e procurar ficar bem, certo? Hoje à noite nós vamos conversar sobre os trabalhos, os projetos que a Fraternidade Sem Fronteira desenvolve, certo? E com base nesse exemplo de Jesus, o que ele faria em meu lugar. E eu espero que sirva de inspiração, que toque o coração de cada um de vocês, para desenvolver os trabalhos que possam ser desenvolvidos nesse momento de auxílio ao próximo, certo? Porque muitas famílias, muitas pessoas estão realmente necessitadas e nós precisamos, principalmente, agradecer a Deus tudo que nós temos por não estarmos numa situação mais complicada, mas precisamos sim trabalhar e ir em busca de auxiliar esses nossos irmãos, certo? Já são 8h05. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver se chega mais alguém. Cristiane Sobral, boa noite. Doutor Hélio. E, enfim, boa noite a todos aqueles que estão chegando agora. Gratidão pela participação, por prestigiarem a nossa casa, Grupo Espírita Vinha de Luz, que no momento está realizando as suas atividades de modo virtual, online. Quase todas as atividades estão sendo online. E nesse momento surgiram até outros trabalhos, né, que até então nós não fazíamos, mas surgiram. E nós estamos bem felizes com a participação de vocês aqui. Vamos lá chamar os amigos, envia aí o aviãozinho para convidar os amigos para essa live. João chegando, sejam bem-vindos todos. Daqui a pouco eu vou chamar a Ângela e nós damos início à nossa palestra, né? Mas eu acho que agora já dá para começar. Pois então, o GEV Luz, o Grupo Espírita Vinha de Luz, atualmente ele está com todos os seus trabalhos online, certo? Mas nós temos, às segundas-feiras, nós temos o Evangelho, às 15 horas. Nós temos o Evangelho às 20 horas à noite, todos online.
Aqueles que queiram participar, procurem através do Instagram, enviem um direct, uma mensagem que a gente disponibiliza o link para que vocês possam participar. É aberto, certo? O evangelho é aberto. O ESD, as turmas já estão formadas, mas de qualquer maneira, aqueles que tenham interesse, entrem em contato com o GEV, que vocês serão, de alguma forma, serão orientados de como deverão proceder, certo? Às terças-feiras, nós temos o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina, com turmas, com 3 ou 4 turmas, salvo engano, às 20 horas também. Grupos, no momento, os grupos já estão praticamente fechados, mas caso haja interesse, também procurem a gente pelo Instagram. Às quartas-feiras, nós temos, como hoje, uma palestra doutrinária, ou temos também mais um grupo interno, um trabalho do Amigos da Vida, que nós nos reunimos quinzenalmente. Temos aos domingos, às quintas-feiras, nós temos o estudo mediúnico, onde nós continuamos não com a prática, mas com o estudo da doutrina, com o estudo da mediunidade em si, onde nós elegemos algumas obras espíritas para estudar. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Então, assim, o trabalho mediúnico para a gente não parou. Continuamos estudando, continuamos juntos, na mesma sintonia. Isso foi muito bom para todos, principalmente para os médiuns, que não ficaram, que continuaram suas atividades de alguma forma, né? Aos domingos pela manhã, às 9h45, nós temos a evangelização infantil. E às 11 horas, nós temos a Mocidade Espírita. Quem tiver interesse de participar, procurem também por meio do Instagram, que a Mariana vai estar dando um retorno para vocês. E as turmas são divididas pelas crianças mais jovens, pelos menores, pelos maiores, mas tudo ocorre online. E é muito importante que isso seja continuado, que haja continuidade desse processo de estudo com as crianças. Então, procurem pelo Instagram, que a Mariana vai dar um retorno para vocês, certo? Às 16h30, no domingo, tem a Escola de Paz, também outro ponto importante, que deu continuidade ao trabalho online. Ok, gente? O GEV Luz, atualmente, só um pouquinho, tomar uma aguinha. Atualmente, nós estamos com alguns projetos em funcionamento, projetos esses que foram dados continuidade. Nós já tínhamos e continuamos. Nós temos aqui o projeto Amigos da Vida, que já existia, que é um projeto a favor da vida e contra o aborto, onde nós fazemos o acolhimento das mães em situações de risco, onde elas recebem inicialmente um acolhimento, uma assistência, uma orientação. Elas recebem também um enxoval e são assistidas de uma forma mais abrangente para aquelas que queiram um local de acolhimento ou para aquelas que queiram um atendimento médico, nós também direcionamos. Então, é um trabalho que já vem ocorrendo há aproximadamente uns 5 anos, salvo engano. Temos o projeto Grãos de Amor, certo? Que é um projeto da Valquíria, onde ela faz uma assistência com cestas básicas às comunidades mais carentes, principalmente as comunidades do sertão cearense. Temos o AVA, Amigos Voluntários em Ação, que atende às comunidades do Barroso, a comunidade da Rosalinda, ali na Serrinha. Também tem um trabalho muito interessante, muito lindo no Leprosário, que atualmente não está parado, está só sendo efetivado de uma outra forma, onde as pessoas recebem uma assistência, mas não tão presencial como antes. Mas qualquer coisa, procurem também a Angélica, tem o grupo AVA no Instagram, e também pela casa, pelo GEV Luz, vocês também podem entrar em contato, que nós daremos um retorno para vocês. Nós contactaremos a Angélica e ela entrará em contato com quem queira participar através de doação de mantimentos, doações de cestas básicas, isso para os 2 projetos, tanto o AVA quanto o projeto Grãos de Amor.
São mantimentos, são roupas em bom estado de conservação, são itens de higiene pessoal, enfim, existe um leque de oportunidade de serviço, de trabalho. Quem quiser também participar desse grupo, quem tiver ideias que possam contribuir, enfim, o momento é inspirador para quem quer servir, para quem quer trabalhar, né? Para pensar, agora, Senhor, o que Jesus faria em meu lugar? Então, é o momento da gente pensar em como assistir ao nosso irmão, como auxiliar, certo? Bom, eu já conversei um pouquinho, agora eu vou convidar nossa amiga Ângela para vir conversar com a gente. Só um minutinho, vamos lá, Ângela. Pedir aqui um socorro à minha equipe. Chamar aqui a Ângela. Ângela, só um minutinho. Essa? Não, essa. Aqui. Vamos entrando, Ângela. Olha aí, que alegria, amiga. Olá! Um prazer revê-la. Nós conversamos um pouquinho à tarde, demos aí uns spoilers do que seria a nossa noite. Fico muito feliz e grata pela sua presença, pela sua participação hoje aqui com a gente do GEB Luz. Ângela é a gerente dos voluntários da Fraternidade Sem Fronteira. É uma menina assim que é uma inspiração para a gente, dedicada, de corpo, alma, espírito. Se mudou para Campo Grande, ela é pernambucana. Daqui a pouco, eu nem deveria ter dito, para vocês verem o sotaque bonitinho dela daqui a pouco. Então, assim, Ângela é uma querida, já conheço pessoalmente, é uma parceira de fraternidade. Eu não estou com a camisa, mas elas estão bem aqui pertinho de mim, viu, bem ali. Porque, assim, o modelo já não está se adaptando mais às camisas, assim, durante a pandemia. Mas, então, enfim, a Ângela é uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande, me inspira no trabalho que ela realiza na fraternidade, e inspirou também ao Dr. Hélio, que foi ele que pediu para trazer alguém convida a fraternidade para vir conversar com a gente. E por isso eu passo a palavra a você, minha querida, para você conversar um pouquinho com a gente agora à noite. Eu que sou muito agradecida, viu, Tânia, ao seu Hélio, a todos que fazem parte dessa casa espírita, pela oportunidade, porque toda oportunidade de falar do trabalho, né, principalmente nesse momento, é tão desafiador para todos, é muita gratidão, né? É muita gratidão que a gente sente. E ouvindo você falar, Tânia, quantos desafios, mas quantas pessoas, né? Quantos movimentos lindos vem acontecendo. Então, assim, à medida que o desafio parece maior, a oportunidade também se apresenta. E é tudo tão perfeito, né? Já que a gente vai falar do que Jesus faria, né? O que Jesus faria, né? No meu lugar, acho que ele se contentaria, ele estaria no contentamento e visando quanto de oportunidade para servir ao próximo, né? Que é o que ele veio nos exemplificar. Então, em nome de todos do Fraternidade Sem Fronteiras, você já me apresentou, eu sou voluntária, né, da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Então, a gente fica muito alegre com o convite e muito aberto a qualquer convite, Tânia, que tenha a oportunidade de a gente falar de amor ao próximo, de a gente trazer boas vibrações, falar de algo que eleve nossa alma, porque a gente está precisando muito. Sim, né? sim, amiga. Se confraternizar e seguir. Mas entrando, Tânia, um pouquinho no tema que você propôs para a gente, né, o que Jesus faria no nosso lugar, e falando desses desafios, hoje a gente se depara com muitos desafios. A gente sempre se deparou, né, aqui na Terra. Hoje está um momento um pouco atípico, a gente está vivenciando uma situação que a gente talvez não tivesse muito preparado, né? São muitas perdas, né? São medos, são sensações que a gente vem experimentando. A gente já tinha consciência da instabilidade, da impermanência, né, da vida, mas hoje isso veio muito mais forte. Então, é um momento de muito aprendizado e é um momento também da gente procurar caminhos de se fortalecer. E aí, que caminhos serão esses, né?
quando a gente fala do que Jesus faria, eu já queria trazer aqui a questão que todo mundo conhece, né? 625 do Livro dos Espíritos, né? Que já traz uma resposta e um caminho para a gente, né? Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E Allan Kardec ainda completa, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar aqui na Terra, sendo, portanto, o mais perfeito modelo oferecido por Deus para o desenvolvimento dos nossos trabalhos em prol da nossa evolução espiritual. Então, para a gente, né, que para qualquer tipo de religião ou para quem não tem religião, o fato da história do próprio Jesus, né, que deixou, o legado que ele deixou, seja por meio dos exemplos, seja por meio das palavras, seja por meio do que ele trouxe para que os discípulos propagassem. Hoje toda a humanidade não é à toa, né, que depois de milênios a gente ainda fala de Jesus. Então é porque ele realmente deixou um legado de inspiração para a gente. Então, dentro dessa vivência, né, do Cristo, a gente trazendo um pouquinho para a nossa experiência de Fraternidade Sem Fronteiras, a gente já pode falar de algumas características que a gente deveria ou precisaria tentar trazer no nosso cotidiano. Porque Jesus, ele traz humildade, ele nos exemplifica com simplicidade, com honestidade, com respeito. São muitas virtudes, né? Trabalho, gentileza, gratidão, que são práticas e virtudes que precisaríamos observar no nosso cotidiano. Porque quando a gente fala assim, Jesus Cristo, né? Um ser crístico, eu estou tão distante disso. Como eu, Ângela, né? Uma simples pessoa que numa experiência, um espírito numa experiência aqui na Terra, posso pensar em um dia ser Jesus Cristo. Mas não é a gente ser, mas é a gente ter ele como um exemplo maior, né? É um exemplo a ser buscado de vivência, né? Se preocupe com os cachorros não, Tânia, eles participam do momento de espiritualidade. E a Mariana me orientou a optar o fone de ouvido que diminuía o barulho externo e estão ouvindo os cachorros. Mas não se preocupe, não. Não, eu estou preocupada. A Cris me botou aqui uma interrogaçãozinha e eu sou novata aqui, sabe? Estou estreando agora, então tem algumas coisinhas que eu realmente não sei. Paula, estou chamando aqui a minha assistente. Ô Cris, faz o que você quiser comentar, deixa aqui nos comentários que a gente vai lendo, eu e a Tânia, tá? Pode escrevendo, a gente só tá vendo mesmo as interrogações. Tem um comentário aqui que eu não sei fazer, vive aqui. Eu estou chamando aqui a minha assistente. A sua equipe. Tinha obrigada, caído. Cris. Tinha caído. Tava travando um pouquinho, mas aí voltou. Você travou um pouquinho, Tânia, mas foi quando eu tava falando. Eu acho que Tá. agora tá ok. A Cris já colocou Para mim não aqui. apareceu, Valeu, estava Cris. tudo normal, mas é bom avisar, avisa aí. Ó, e mais uma da equipe técnica aí, Cris Sobral. Cris Obrigada, Cris. Sobral. Então, gente, então quando a gente fala, né, no Cristo, é mais um modelo a ser seguido, pensando nessa possibilidade de a gente trazer algo que parece ser tão distante para a nossa vivência diária, com pequenos hábitos, de forma simples, exercendo nossa humanidade, mas uma humanidade com simplicidade, né, com esse olhar para o próximo. Então, pensando nessa vivência de Jesus, Tânia, é que eu queria trazer um pouquinho, linkando com o trabalho da Organização Fraternidade Sem Fronteiras, né, a proposta do Fraternidade Sem Fronteiras, e pegando esse gancho que você falou aí muito da necessidade do trabalho, do serviço, né, você exemplificou com algumas instituições aí. E aí, dentro de todas as virtudes e de tudo que a gente pode... Porque Jesus nos deixou um legado enorme, né, a ser seguido, e a centelhinha, né, divina em cada um, né, essa luzinha que cada um tem, que pode fazer brilhar, mesmo e até por conta dos momentos de dificuldades mais desafiadores, essa luzinha a gente consegue aquecer
se a gente se mantém firme, se mantém com propósito, se a gente se mantém confiante e com fé nessa jornada do bem, nessa jornada de amor ao próximo. É tudo tão perfeito, né, Tânia? Que vem as dificuldades, que é para a gente sair um pouquinho da nossa bolha, porque somos muito privilegiados em vários sentidos, de Muito, saúde, muito. de acordar e ter o que comer, de ter um chuveiro para tomar um banho, né? A gente pensar nas crianças de vários locais do Brasil, do mundo, da África, que elas acordam, não têm o que tomar uma água, elas não estão nem falando de banho, não têm o que comer, não tem um lar, não tem uma casa, não tem um abrigo. E a É, gente olhar para a muitas gente, não têm nem os pais, né, Ângela? não tem Muitas já perderam paz. também a família, os pais, quando elas ficam com os refugiados, naqueles galpões, aqueles. Estou faltando aqui a memória, o nome do lugar. Centro de acolhimento, né? Pronto, Centro de isso, sem acolhimento. nenhum acolhimento. Isso. E nas ruas, né, Tânia? Nossa, a gente tem visto um número cada vez maior de pessoas em situação de rua. Então, assim, os desafios aumentam e as oportunidades de trabalho de servir também. Porque essa conjunção, né, de energia, de todo mundo estar conectado, os corações estão conectados, a gente não consegue se sentir em paz, nem a gente consegue ser feliz caminhando sozinho. Não tem como, não tem como, mesmo que seja para iniciar, não com uma atitude altruísta, que seja uma atitude egoísta. Eu preciso estar em paz, eu preciso viver bem para caminhar, para continuar minha jornada. Então, independente Isso. do que te motivou inicialmente, do que te motiva inicialmente, se é um motivo egoísta, se é um motivo altruísta, segue, vai de encontro ao teu irmão. Não tem outro Ângela, caminho. só pegando um ganchinho aqui no que tu falaste agora, o Jeb Luz lançou, através da inspiração de uma colega nossa, o projeto Dividir o Pão, esses dias, e calha exatamente com a sua fala nesse momento. É um projeto que, para quem vê assim, pensa, é uma coisa pequena, mas ele tem uma abrangência tão grande. O Dividir o Pão está distribuindo aos moradores de rua uma refeição diária. Quase que diariamente, eu acredito que até já esteja todos os dias. É um projeto muito bonito, é um projeto simples que distribui uma quentinha com arroz, feijão e ovo. Certo? Aí você pensa assim, arroz, feijão e ovo, para mim, para você, para muitos é muito pouco e para outros é tudo. Então, assim, que toque os corações, que as pessoas possam ser inspiradas por esse tipo de atitude e lembrar que eu estou fazendo o que Jesus faria em meu lugar. Então, tem os que não podem ir para a rua, mas podem preparar a comida. Tem aquele que não tem disponibilidade para preparar a comida, mas pode doar o alimento, pode doar o dinheiro para alguém que possa comprar. Então, assim, o que fazer tem trabalho, tem muito. Né? Tem muito trabalho, principalmente agora nesse momento onde nós estamos, a depressão está muito grande. Então, assim, quando você se envolve num trabalho desse, é uma alegria grande, é uma coisa que no início a gente se sente até constrangido, porque nós estamos vivendo uma pandemia e eu estou alegre, mas o serviço ao Cristo faz isso, deixa a gente feliz, né? Então, amigo, É devolvo a isso. palavra, porque eu falo demais mesmo. Não, mas isso aqui é um bate-papo, Tânia. E é muito interessante o que você falou. A gente vai seguindo, vai voltando, porque são várias formas, né, Tânia? Até quando você, como você falou, você não tem condição de ajudar diretamente, porque você é uma pessoa que está numa situação, você é uma população de risco, ou você, nesse momento de pandemia, simplesmente está com medo, e você tem direito, e é compreensível, porque o entendimento, a compreensão do momento do outro também eu acho que é uma coisa que Jesus faria no nosso lugar, né? Entender o momento do outro. Mas é como você falou, você pode ajudar de diversas formas, né? O voluntariado está aí para dizer que Isso. você pode simplesmente ajudar alguém que ajuda. Né? Você não quer sair de casa, se você tem uma condição financeira, você ajuda, ou se você não quer ajudar ou não pode ajudar financeiramente, você ajuda com uma palavra amiga. Você falou Sim. aí desse momento de um emocional, né, que já está tão desgastado. Fragilizados.
E nós temos esse potencial, essa habilidade de escuta, né? De ouvir atentamente o outro, ativamente o outro, de a gente falar uma palavra de amor, de apoio para o outro. E isso não tem preço, né? Isso Jesus faria, né? No nosso Isso lugar, Jesus faria. com E, muita na verdade, nós não amorosidade. estamos fazendo muita coisa, porque nós estamos recebendo muito mais. Porque esse bem-estar, não existe nada material que se compare. Esse bem-estar que nós sentimos ao servir, né? Não existe. Não, eu não conheço nada comparável materialmente a esse bem-estar, esse prazer, essa alegria de servir. É isso, Tânia. É esse processo, essa jornada na caminhada em encontro ao próximo, é o nosso processo de cura também. Sim, E é isso que Jesus faria no nosso lugar. Certamente isso. ele tinha as tentações dele, mas ele encontrou no outro, no amor ao próximo, né? Ama, né, ao próximo como a ti mesmo, ou como Jesus te amou. E você vai encontrar seu caminho de bem-estar, de felicidade, de coração aquecido, porque não tem outro, não tem outra possibilidade, Tânia. É caminhar junto, né? Caminhar todo mundo junto e conectado, porque já estamos conectados. E aí, falando um pouquinho dessas virtudes de Jesus, esse modelo a ser seguido, eu queria pegar um pouquinho o gancho da cooperação, né? Que foi o exemplo que eu acho que ficou desde a passagem de Jesus. Então, quando a gente fala em cooperação, com essa ação conjunta, né, de relação baseada, né, tanto que pode ser tanto indivíduo ou em relação às organizações, mas esse conjunto de pessoas que se unem para com uma finalidade comum, coletiva. Quando a gente vai falar em cooperação, a gente já pensa em Jesus, né? A vinda de Jesus como chamado ao trabalho deixa essa mensagem de cooperação fraternal, né? Como condição essencial para o desenvolvimento do mundo, como condição de elevação espiritual, que não ocorre sem o auxílio um do outro. Então, assim, o que Jesus faria em meu lugar? Ele já chegou fazendo, né? Então, quando a gente fala num ensinamento, em algo que a gente possa se espelhar e fazer o próximo, Jesus já traz para a gente. E aí, em várias passagens bíblicas, a gente encontra essa cooperação muito forte. Então, o Eclesiastes já fala que é melhor serem dois que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se um aí estiver só, não haverá outro que o levante. Na Torá judaica, ela vê colaboração como um sinal de receber Deus na vida da pessoa. No Espiritismo, né, que é o que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, o Espiritismo fala que todos nós somos sensíveis a atitudes de gentileza. Quando nos tratam com delicadeza, consideração e cortesia, nos sentimos bem respeitados o que somos. Então, que na nossa tarefa cotidiana, a gente possa ter a sensação de que a nossa atitude, o nosso comportamento, assim como Jesus é exemplo, né, e foi exemplo e é exemplo para a humanidade, a gente também é exemplo para os que estão ao nosso redor, né, Tânia? Sim, Então a gente sim. precisa ter muito cuidado com o nosso comportamento, com a nossa atitude e mais uma vez se perguntar, né? O que Jesus faria no meu lugar? Então, Nós qualquer somos o próprio evangelho. A nossa atitude, o nosso exemplo é evangelizar, né? Para algumas pessoas é fonte de inspiração, uma atitude de gentileza, um olhar diferenciado para o próximo, uma escuta. Isso é evangelho diário. Não que só o estudo, que só uma palestra doutrinária, mas fora da caridade não há salvação. Então, é ação, né? É ação mesmo. E aí você falando que nós somos evangelho, né? E aí a gente pensando no Jesus sem fronteiras, né? Se a gente é o evangelho, se a gente tem o conhecimento do evangelho, como é que nós, enquanto pessoas e mesmo dentro das nossas religiões, como é que a gente cria barreiras no lugar de pontes, né? Se a gente vivencia o evangelho, se a gente é o evangelho, se a gente conhece o evangelho,
em qualquer lugar que a gente esteja, começando dentro de nós precisamos ser instrumentos, nós precisamos criar pontes em relação ao outro, de encontro ao outro, porque senão nada do que a gente está conversando adianta, né? Vivenciar, como assim vivenciar o evangelho? Como assim o que Jesus faria? Que pergunta é essa que não cala, né, na minha mente? Mas que Jesus faria no meu lugar? Sei lá, não sei qual seria a atitude de Jesus. Olha o exemplo, olha o que ele fez, olha o que ele pregou, olha o que ele deixou de legado, né, para os ensinamentos dele. E a gente vai achar as respostas, porque, como o Wagner sempre fala, né, que é o fundador da ONG, somos uma colmeia de abelhas, né? A gente é uma colmeinha de abelha. E são milhares de abelhas e a gente não enxerga só números, né? Mas tudo, mesmo quando chega em grande quantidade, em grande número, tem por trás milhares de mãozinhas, milhares de conexão, de coração. Então, essa visão de coletividade, esse sentimento de união, em nome da fraternidade, né, é que fortalece a nossa espiritualidade, Tânia. E aí, voltando para a cooperação, a gente tem outros exemplos, né, dentro dos ensinamentos bíblicos e de vivência de espiritualidade. A Madre Teresa de Calcutá já traz uma mensagem super bacana para a gente, dentro dessa vivência de o Cristo, né, enquanto sendo nosso modelo maior. Quem ama as pessoas, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Vem um outro recadinho do coração aí. Não julguemos, né? Todo mundo tem sua construção, tem sua história, tem o seu momento. Então, seu ritmo, né? Seu ritmo. E agora, Tânia, a gente está nesse momento de muitas demandas. Há um desafio muito maior de compreensão em relação ao outro, porque está todo mundo assoberbado, né? Está todo mundo emocionalmente muito mexido. Sofrido. E aí a gente tem uma tendência a se cobrar, mas também cobrar do outro. E a dor do outro a gente não consegue enxergar, a gente sabe da nossa, mas a gente não sabe o que o outro está passando. Então, a Madre Teresa já nos traz mais uma lembrancinha, não julguemos, mas ao contrário, vamos acolher, né? Acolher a nossa dor, acolher a dor do próximo, porque a gente não consegue enxergar o que se passa com o outro. Então, um outro modelo a ser seguido, né? O não julgamento. O valor das coisas, Tânia, o valor das coisas, que não está em número. Mesmo que a gente precise do valor, não como objetivo de vida, mas como meio de vida, esse valor tem que servir a gente e não a gente servir a ele. O valor que chega para a gente sobreviver e o valor que chega para a gente ajudar o outro, né? Então, o valor das coisas não está no dinheiro, não está na matéria, né? Mas está nas pessoas, na comunhão, no sentimento, no coração. E tudo isso que faz a gente se sentir vivo, né? Dinheiro ajuda. No sentido que esse material, o sentido que ele tem de gerar algum valor coletivo, não apenas individual, né? Isso, que ele chega para fortalecer, para reforçar sim. a ajuda e a sobrevivência, né? Aí a gente volta para Jesus, né? Como esse grande mestre. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E só o amor, né, Tânia? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, que a gente possa buscar a vivência desse amor. Muitas vezes a gente pensa: nossa, eu nem tenho ideia de quão grande, né, e valioso é esse amor quando a gente pensa em Jesus Cristo. Mas vamos trazer ele para dentrinho, né? Vamos trazer ele para pertinho da gente, vamos tentar, vamos começar, né, se amando a Deus sobre todas as coisas e procurando amar o próximo. Porque, voltando para a pergunta, né, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, Jesus era amor, né? Amor por meio dessas pequenas, né, grandiosas virtudes e atitudes cotidianas. Então, não é complexo, é muito simples. A complexidade vem das nossas limitações, né, Tânia? E, Ângelo, o que eu acho assim, de exemplo de Jesus, porque Jesus era um amor e um amor ativo.
não era aquele amor subserviente que simplesmente passava pano, que passava a mão na cabeça, sabe? Assim, o que eu acho lindo é que muitas vezes o amor do Cristo foi um não. O amor do Cristo foi mais ação, assim. E é isso que eu acho que Jesus espera da gente muitas vezes, principalmente agora nesse momento de pandemia, sabe? É a atitude. Não era aquele amor compassivo, aquele amor quieto, não, era um amor de atitude. Jesus andava naquele deserto causticante, naquele sol que eu só fico imaginando as vezes em que a gente se indispõe de fazer alguma atitude, alguma ação. Ah, eu não vou porque não estou cansada, é porque é à noite, é porque é perigoso. No nosso carro, no ar-condicionado, com toda a facilidade, e a gente se coloca numa posição de não, eu não vou fazer isso hoje. Aí, que Jesus faria em meu lugar. Então, isso para mim tem sido uma bússola, tem sido um norte. Sabe, eu me pego muitas vezes, assim, acomodando, sabe, pelo medo, pelo momento que a gente está vivendo e acomodando. Aí vem essa frase que eu assisti, essa palavra eu assisti, não me lembro, foi em alguma palestra que eu assisti, em algum congresso, alguma coisa. O que Jesus faria em meu lugar? Isso nunca mais me deu paz. Porque eu estou sempre com isso na minha cabeça. O que Jesus faria em meu lugar? Não precisa ser tanta coisa, precisa ser muito, mas precisa iniciar, precisa ouvir a intuição, porque Jesus fala diretamente no nosso coração, na nossa mente, para que as nossas mãos possam agir. Né? Então, assim, o que Jesus faria em meu lugar sempre. É um bom norte, viu, Tânia? É um bom É, norte e é é uma bússola. pergunta. Isso, e é uma pergunta que vai trazer muita reflexão e muita inquietação, porque não é fácil. É como você disse, a gente está numa vida confortável, né? A gente tem nossas limitações, né? A nossa humanidade ainda não evoluiu tanto, tá nesse processo de resignação, de resiliência, de buscar evolução. Então, a gente ainda vive um mundo, né, de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E a gente está nesse momento de ter essa bússola, de ter esse caminho, essa luz. Mas num esforço verdadeiro, né, Tânia? Num esforço diário, porque é muito Sim, mais fácil se acomodar. Eu estou lembrando de você de uma live que eu ouvi, né, que é a nossa querida Silvia, que é também voluntária da Fraternidade, quando ela trouxe a Marta, né? A ação de Marta e a oração de Maria. Isso precisa seguir junto. E ouvindo a tua fala, agora eu lembrei muito. A gente precisa de muita fé, né? De muita fortaleza para confiar e para seguir. Mas a gente precisa agir, né? Que a gente se precisa agir. esforce diariamente para ação. A conjunção das duas coisas, né? Agir com o coração mais uma ação, algo que movimenta e que a gente vai trazer, Tânia, isso que você fala, essa alegria no coração, porque a ação em si, principalmente, né, de encontro ao outro, impulsiona a gente a viver melhor, a viver bem, mesmo que o momento seja muito desafiador e que é um chamado, uma oportunidade ainda maior para a gente, né? Aí, Sim, continuando um com pouquinho, certeza. Tânia, ainda dentro dessa cooperação, a gente lembra da irmã Dulce, o compromisso da irmã Dulce, né? A responsabilidade, a dedicação dela com a causa do coração que ela abraça, né? Sem fronteiras, sem barreiras. A gente lembra da transformação de Paulo de Tarso, né? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Nossa, a gente tem muitos exemplos, né? A cooperação com Cristo, né? Com propósito, com amor pelo que faz, a serviço do outro. E não a uma pessoa, né? Servir com sentimento, com amor, ajudar a superar os obstáculos, as adversidades. É Jesus no trabalho cotidiano, né? Coração, com um olhar mais amoroso com os demais. E a nossa é o maior exemplo de simplicidade, né? Dentro do Espiritismo, do Evangelho, que é Chico Xavier, né? Chico Xavier, essa pessoa de grande coração, de grande humildade, que fez trabalhos grandiosos com muita simplicidade, né, Tânia? Então, assim, para a Sim, gente é um exemplo grande a ser seguido, né? E sim. quantos livros, quanta escrita, quanto exemplo de vida, né? Pelo trabalho também que ele desenvolveu, a gente tem. E aí, Tânia, trazendo para a organização humanitária, né? Estou vendo aqui o tempo. Nossa, eu e você juntos a gente conversa, viu? Pois é.
trazendo um pouquinho e linkando, né, esse Jesus a ser seguido dentro da missão e dos valores da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, a gente tem como missão isso baseado no Cristo, né? O que é que Jesus... Eu tenho certeza que Wagner, quando pensou, quando teve esse insight para a ONG e várias outras células de luz que a gente tem no mundo, são muitas pessoas lindas, são muitas instituições que trabalham pelo bem, você já citou várias aí, né? A própria Casa Espírita também. Cada célulazinha é um pontinho de luz, né? Que vai se conectando. E eu tenho certeza Gente, que quando... só um instantinho. Gente, ela está falando Wagner Moura é o idealizador da Fraternidade Sem Fronteira. É um querido, assim, que entrem, conheçam a fraternidade, assistam os documentários, as lives, que vocês vão entender por que a gente fala tanto do Wagner, porque é um exemplo também. Né? Ele ouviu o que Jesus queria e ele faz aquilo que Jesus queria que se fizesse. Eu tenho certeza, Tânia, que na hora que ele pensou na organização, ele estava pensando, meu Deus, o que Jesus faria no meu lugar nesse momento, diante de tanto desafio? E ele pensou numa organização que tem como missão vivenciar e incentivar a fraternidade. Que coisa mais linda que é tudo isso que a gente está falando. Sem fronteiras étnicas, religiosas, geográficas e baseado em alguns valores que tem tudo a ver com o que a gente está falando também. Fraternidade, né, que é vivenciar o bem-estar com o outro. Espiritualidade, que é você não se contentar numa vida só material, mas uma vida que transcenda, né? Que traga esperança no modo de viver. Valorização do ser, que cada ser é importante, cada um tem o seu valor, com as suas diferenças, suas especificidades, e aí talvez também a beleza, né? De cada ser, e que grandeza e que riqueza para a gente aprender, porque imagina se fosse todo mundo igual, né? A gente é igual em humanidade, todos somos irmãos e somos humanos e somos da grande família fraternal, independente do sangue, né? Independente da consanguinidade. Fidelidade ao propósito, né? Se manter numa atitude altruísta, mesmo que não começamos por uma atitude altruísta, não tem problema, mas que essa sua caminhada seja nesse sentido, né? Com objetivos da fraternidade, processos sustentáveis. Então, esses são os valores que a gente linka com a fraternidade. Processo sustentável com respeito, né, às culturas locais, pensando na eficácia, na eficiência dos recursos utilizáveis, pensando no legado que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, dentro desse contexto, gente, nessa vivência de Jesus como nosso exemplo maior, a organização foi se montando em vários projetos. Então, hoje a gente tem 10 projetos aqui no Brasil e na África. No Brasil, a gente... Posso falar um pouquinho dos projetos, Tânia? Pode, eu estou esperando aqui. Tem um aqui que eu sou apaixonada. Estou apaixonada o projeto da rua. Como é o nome? Fraternidade na Rua. Fraternidade na Rua, isso. Eu vi que até inclusive um dos coordenadores do Fraternidade na Rua em São Paulo está por aqui, o Dante Furlan. É um projeto belíssimo que se expandiu. Eu vi. Eu estava reconhecendo pelos nome, né? Multiplicadores, pelos multiplicadores. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras hoje é uma grande organização de muitos voluntários. A gente tem alguns poucos colaboradores que são pessoas que vivenciam também os valores da fraternidade. É um grupo muito pequeno que leva ali a fraternidade, mas a maioria das ações elas são realizadas por voluntários, né? E todos são muito bem-vindos e qualquer pessoa pode ser voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu posso deixar depois também o e-mail aqui para vocês entrarem em contato. Então, dentro desses exemplos, a gente tem vários exemplinhos de comportamentos, de atitudes e de algo que vai sendo criado com Jesus como exemplo, como esse grande norteador. Então, a gente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem a Clínica da Alma Fraternidade na Rua. Que é maravilhoso, né? Belíssimo, que trabalha com pessoas em situação de rua, com dependentes químicos, com recuperação. É o do pastor Milton, não é isso? O pastor Milton, que é o nosso exemplo de fortaleza. Pastor Milton é o pastor mais espiritualizado que eu conheço. É nessa ideia de sem fronteiras religiosas, né? Os projetos, eles agregam quem quiser fazer o bem, né? A pessoas. Isso.
a vivenciar a humanidade. A gente tem a Orquestra Emanuel, que trabalha com a educação por meio da música, Roraima com os refugiados venezuelanos, Campina Grande, crianças com microcefalia e apoio às mães, Bahia com o Jardim das Borboletas, pessoas com epidermólise bolhosa, Retratos de Esperança, levando perfuração de poço, água, escola para famílias de baixa renda na Bahia. A gente Tudo ainda isso no tem Brasil, viu, gente? Porque às tudo vezes isso no existem Brasil. questionamentos assim, por que na África e não no Brasil? Aqui no Brasil, a fraternidade também tem projetos belíssimos, que a Sim, e o gente pode se engajar, não além da África. A África também é uma paixão, né? Assim, não, com certeza, Tânia. Essa Fraternidade na Rua se expandiu, né? Hoje o Fraternidade na Rua está em Uberlândia, Minas Gerais, está em Belo Horizonte, Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo. Então, que começou aqui com o pastor Milton, né? Clínica da Alma Fraternidade na Rua, graças a Deus, está se expandindo, porque é uma situação que todos conseguem, né, observar. E afora esses projetos todos que eu falei aqui no Brasil, a gente tem os projetos da África, né? A gente tem no Malau e no Centro de Refugiados em Desalega. A gente tem em Moçambique, são mais de 30 centros de acolhimento, com água, com alimentação, com profissionalizante, agroecologia, agrofloresta. Gente, é um mundo de coisas, porque a ideia é da sustentabilidade local para que eles possam se desenvolver. A gente também tem Madagascar, né? Que a gente, inclusive, está com a campanha o SOS Madagascar. Quem quiser conhecer um pouco mais, são situações de muita vulnerabilidade, seja aqui no Brasil, seja na África. Esqueci de falar do Chamando Futuro, que é no Senegal, um caso bem específico para meninos órfãos. Então, cada projeto, ele tem um público diferente, mas que na realidade está tudo voltado para o acolhimento de pessoas. E todos esses projetos, dentro da Fraternidade Sem Fronteiras ou fora do Fraternidade Sem Fronteiras, eles são oportunidades, né, Tânia, para a gente Nação vivenciar. Butu, viu? Estão falando, estão colocando Nação, aqui, o Nação Butu. isso é Márcio, amigão, um abraço, Márcio, lá de Recife, né? Quer dizer, ele não é de Recife, é Nazaré da Mata, em Pernambuco. Isso, Márcio, a Nação Ubuntu é o nome do projeto no Malawi, né? Que é esse Eu Sou Porque Somos. Então, é essa filosofia que a gente possa buscar na nossa família, nos nossos amigos, na nossa comunidade, num projeto como Fraternidade Sem Fronteiras ou em outro projeto que seja a causa do teu coração, mas deixa o teu coração te levar, deixa o teu coração aquecer, deixa a tua centelha brilhar para que a gente possa seguir junto. Tânia, eu queria só, já são 15 para as 8, a gente passou um pouquinho do Isso. momento, né? Eu queria só ler uma passagem. Já que a gente falou do Wagner, o livro A Alma Fala, um livro belíssimo, que o Wagner traz reflexões da vivência dele, né? Enquanto caminhada Fraternidade Sem Fronteiras. E ele traz uma psicografia do Afro Stefanini, né, que é maravilhoso, e que tem muita voz. Inclusive, isso foi musicado. Isso foi musicado. E eu queria ler esse trecho para as pessoas, né? Como uma forma de acalento mesmo nesse momento. E aí a gente, já encerrando minha fala e agradecendo a vocês, né? Que a gente vai chamar em uma surpresa, a Tânia vai chamar. Eu queria deixar essa mensagem. O título é Passará. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor, que então perfumará e atrairá a mais de 1000 léguas o beija-flor. Cada lágrima que cai é cristal que brilha mais, transformar a dor em paz. O amor sempre é capaz de amanhecer de novo. Para saber recomeçar, é preciso mergulhar no fundo do coração, se abrir para a imensidão e encontrará repouso. Então, é essa Que paz, essa linda, busca que que eu espero linda. de coração que possamos seguir, pensando e refletindo o que Jesus faria no meu lugar, mas em busca do amor, em busca da vivência do Evangelho e do próximo. Tânia, já te agradecendo demais a Eu que oportunidade. agradeço, minha amiga. Nós Javiluz, família Javiluz, comunidade cearense, agradecendo a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, mas não sai agora não, fica aí um pouquinho, Tô tá? aqui. Eu vou aqui tentar trazer a nossa surpresa. Não saiam agora que eu tenho uma surpresa para vocês. Eu estou esperando essa surpresa também, quero E eu participar. também, estou doida para saber chamar a Olha o Léo, surpresa. olha o Léo aqui, ó, Léo Marques.
Ele já tá aí? Já Tá. está aqui, está cheio de coração e amor para dar aí. Tá, sim, vamos lá chamar o Léo. Chamei. Gratidão, viu, pessoal, pela escuta. Chegou o nosso Aê! amigo. Gente, o Léo é um querido, um amigo também da fraternidade, um dos voluntários. Ele é de Belo Horizonte, Minas, está em Minas agora e veio trazer um pouquinho de música para nós finalizarmos a nossa noite. A nossa prece vai ser em forma de música através do nosso amigo Léo. Léo, é com você, amigo. Um som, Léo. E agora? Melhorou? Agora tá ótimo, Perfeito. agora tá ótimo. Ah, então tá bom. É um botãozinho que a gente aperta que não funciona, né? Então vamos lá. Essa música se chama Cantinho de Amor, né? É um poema do João Cabete. E ela foi musicada por ele também, né? E ela é interpretada por vários artistas espíritas. Nós temos uma versão do nosso grupo de arte espírita chamada Grupo Sol de Arte Espírita, onde a gente tem uma peça que envolve essa música também, né? Então vamos um pouquinho com esse cantinho de amor, né? Que é o que a gente espera de hoje em dia, né? Vamos lá. Hoje, quando o sol se for, deixou o meu coração desejando um cantinho petitinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaiagas cantar e um riacho primoroso, venturoso, desse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse, e cheio de emoção cantasse, cantasse,
envolvidos na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Maravilhoso, que maravilha. Ficou bom o som, gente? Ficou perfeito, todo mundo que bom, agradecendo aqui, com mensagens de paz, de agradecimento. Eu agradeço demais a vocês, meu povo. Muito obrigada, Ângela, Léo, pela sua disponibilidade de vir aqui com a gente nessa noite, que nos deixou assim, agora chega até a voz da gente muda, fica elevado, a gente fica assim, numa serenidade que é muito importante no momento que a gente está vivendo hoje, em busca dessa serenidade. E é assim que eu me despeço de vocês, de todos os que participaram. Muito obrigado por estarem aqui presentes, largarem um pouco seus afazeres e virem aqui conversar com a gente, ouvir a nossa música, ouvir a nossa amiga que está lá bem distante. Que bom que essa tecnologia nos favorece, né? Quando é que nós estaríamos? Como é que nós nos encontraríamos, meu povo? Eu acho que está com uns 2 anos que eu não vejo a Ângela e estou aqui tão próxima, né, agora. Então, assim, agradecer a Deus tudo isso, essas oportunidades. Que vocês fiquem em paz e já eu vou perturbar vocês de novo para vir conversar de novo com a gente, tá? Por favor, eu e Léo, a gente está esperando. Com certeza, com certeza. Eu queria só fazer um convite pro pessoal, porque como a gente participa do Grupo Sol de Arte Espírita, nós fizemos agora um podcast chama Pod Sol, tá lá no Spotify. A gente queria convidar vocês a ir lá e dar uma ouvida e tal, porque o grupo, ele é de teatro, mas é aquela coisa, né? Tem música, tem teatro, então a gente tem abraçado várias vertentes artísticas e a gente gostaria de aproveitar a oportunidade de divulgar o nosso trabalho para vocês. Manda para mim, Léo, manda para mim por WhatsApp que eu divulgo aqui pro pessoal, tá bom? Pode deixar. Tá, obrigado, viu, gente? Tá, boa noite, gente, a todos. Muito obrigada, gente. Mais uma vez. Viu? Tchau. Amém. Tchau, Amém. Com Deus. Tchau. Correr para salvar. Vai dar certo. Vamos vibrar. Vai dar certo. Tchau, com gente. Deus. Tchau. Tchau, gente. Com Deus.